Chegou a liquidação mais aguardada do ano. CPAD de portas abertas. Super descontos de até 70%. É isso mesmo. São diversos produtos com até 70% de desconto. Livros, bíblias, inários e muito mais com preços imbatíveis para você aproveitar o melhor da literatura cristã. Confira algumas ofertas. Bíblia Grande, Harpa Cristã, Luxo, Letra Grande, Verde Escuro, de R$ 149,95 por R$ 89,97. 30 maneiras de um pai abençoar seus filhos, de R$ 22,95 por R$ 13,77. Como ter o coração de Maria no mundo de Marta, de R$ 49,95 por R$ 29,97. Heróis da Fé, de R$ 49,95 por R$ 29,97. A Grande Ideia de Deus, de R$ 19,95 por R$ 11,97. Corra e aproveite! Dias 11 e 12 de agosto, CPAD de portas abertas. Subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Lição 7. A desconstrução da feminilidade bíblica. A paz do Senhor, meus irmãos. Vamos dar continuidade às lições bíblicas desse trimestre com o tema A Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Quero mais uma vez lembrar a todos da importância do uso do livro auxiliar. Adquira-o em uma loja CPAD mais próxima ou pelo site. Hoje nós vamos ver a lição de número 7, com o título A Desconstrução da Feminilidade Bíblica. No ponto de número 1, trazemos a construção do conceito de feminilidade bíblica, com o subponto 1, a criação divina da mulher. Ratificamos nesta lição que homens e mulheres foram criados à imagem e semelhança de Deus. Gênesis 1, 27. Na ordem da criação, Adão foi formado antes da mulher. Gênesis 2, 7 e 15. Em seguida, o Criador concluiu: não é bom que o homem esteja só. Gênesis 2, 18 e 20. Assim, Deus criou a mulher, da carne e dos ossos do homem, segundo Gênesis 2, 21 e 22. Adão identificou esta mulher assim que a viu e disse: ela será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Gênesis 2, 23. Ainda é importante destacar que no ato criativo, a imagem divina foi distribuída sem distinção entre homens e mulheres, fazendo-os iguais diante de Deus. Isso é importante destacar e frisar na sala de aula. Homens e mulheres foram criados iguais em imagem e semelhança diante de Deus. Portanto, Adão e Eva, reitera-se, ratifica-se, foram criados iguais em pessoalidade, iguais em valor, iguais em honra, iguais em respeito. Porém, essa igualdade não significa uniformidade de papéis, não significa funções iguais. As informações estão em Gênesis 1, 26 a 28, Gênesis 3, 16 a 19. A Bíblia ensina a igualdade de importância entre homens e mulheres, mas com funções, com papéis e autoridade diferentes. 1 Coríntios 1, 11 e 12. Assim, nesse subponto 1, destaca-se que a mulher é criação divina e foi também criada tal como o homem, à imagem e semelhança de Deus. Eles são iguais, apenas com papéis diferentes. No subponto 2,
tratamos sobre a bênção da maternidade. No mandado criacional, Deus ordenou ao homem frutificar, multiplicar e encher a terra. Gênesis 1:28. Ora, obviamente, essa era uma tarefa impossível para Adão realizar sozinho. Ele precisava de uma mulher. Assim, a mulher foi criada por Deus com a bênção da maternidade e o privilégio de ser esposa e mãe. Adão, por conta disso, a chamou de Eva, porquanto era a mãe de todos os viventes. Gênesis 3:20. Desse modo, o papel natural e biológico da mulher inclui a dádiva da criação. Ela é, portanto, uma procriadora. Ela é cuidadora do lar e também dos filhos. A procriação é uma dádiva divina concedida à mulher. Porém, as feministas consideram que esses papéis de procriadora e cuidadora do lar ultraja e limita a função social da mulher. Por isso, então, o movimento feminista luta pela emancipação dos afazeres do lar e também da maternidade. Porém, nas Escrituras, diante da miraculosa concepção em seu ventre, a Virgem Maria, mãe de Jesus, irrompeu em cânticos de gratidão ao Altíssimo pela bênção da maternidade. Lucas 1, 46, 48. Portanto, a feminilidade bíblica inclui a dádiva da procriação, a dádiva da maternidade. Também a Escritura apresenta o papel da mulher como administradora, como auxiliadora. A mulher foi criada para ser a auxiliadora do homem. 1 Coríntios 11 e 9. O termo auxiliador no texto bíblico também é empregado para se referir a Deus, como Salmo 33 e 20, Salmo 121 e 2. Portanto, auxiliar não é algo depreciativo, e sim uma nobre função de alguém que presta ajuda e que presta socorro. A mulher, então, como auxiliadora, ela desempenha um papel de relevada importância. O fato do próprio Deus chamar a si mesmo de auxiliador confere dignidade e honra a esse papel e a esse título de ser auxiliadora. Nessa perspectiva, a Bíblia enfatiza que Deus criou a mulher para ser adjutora idônea. Gênesis 2 e 18. A Escritura diz que Adão, onde estava no Éden, convivia com todos os seres criados, porém, não se achava entre os seres criados alguém que fosse semelhante a ele, alguém que o pudesse auxiliar. E isso está em Gênesis 19, 2, 19 e 20. Refere-se então a uma pessoa igual a ele, adequada a ele, alguém capaz de suprir essa necessidade de ser idônea. E Deus então vai fazer a mulher. A mulher será esta pessoa idônea para cooperar com o homem, não como alguém inferior, mas como complemento. Essa complementariedade mútua é necessária à formação do casal, à procriação, à satisfação sexual e à vivência afetuosa e prazerosa. A união entre homem e mulher proporciona todas estas benesses instituídas divinamente. Então, ratifica-se
A mulher não foi criada como um ser inferior, mas como um complemento do homem, alguém que lhe é idôneo. Porém, nós vivemos uma desconstrução em nossa sociedade desta feminilidade bíblica, através do ativismo feminista, que é agora o assunto em pauta. O proto-feminismo remonta ao século XVIII, lá na Grã-Bretanha. Destaca-se, nessa época, uma mulher chamada Mary Wollstonecraft, que viveu no auge do iluminismo. Essa mulher, que é badalada entre as feministas e o movimento radical, ela mantinha um caso extraconjugal com um colega apoiador da Revolução Francesa. E após a Mary publicar um livro chamado Uma Reivindicação pelos Direitos da Mulher, em 1792, ela mudou-se para a França, onde teve um outro caso, um caso agora com um americano. Rejeitada pelo amante, retornou para a Inglaterra com uma filha ilegítima e várias vezes tentou o suicídio. Essa é a mulher que dá início ao movimento feminista no mundo. Mais tarde, lá na Inglaterra, ela casou-se com o radical William Godwin, com quem ela teve uma outra filha chamada Mary Godwin. As ideias que permeavam a mente desta mulher incluíam o amor livre e a rejeição da sexualidade tradicional, haja vista a vida pregressa dela. Aos 16 anos de idade, a filha dela, a Mary Godwin, segue os passos da mãe. Ela torna-se amante de um homem casado, um poeta, Percy Shelley, com quem ela mantinha relações e acabou ficando grávida. Diante desta situação, a esposa legítima de Shelley cometeu suicídio e 3 semanas depois, Mary casou-se com o marido dela. Foi nesse tempo que, agora com o nome de casada, Mary Shelley começou a escrever o famoso romance Frankenstein, que muitas pessoas já leram. A partir do século XIX, acontece na Europa e nos Estados Unidos o que se chama de primeira onda do ativismo feminista. Tivemos o proto-feminismo, como já vimos, e agora vem a primeira onda. Nessa primeira onda, as mulheres reivindicavam direitos iguais aos homens. As mulheres lutaram pela proibição da escravatura, pela criminalização do álcool e pelo direito feminino ao voto. Pautas extremamente justas que as mulheres reivindicavam nesse primeiro momento do ativismo feminino. Porém, não demorou muito tempo para que as feministas começassem uma cruzada para trazer controle de natalidade, para liberdade de abortos seguros, para emancipação do próprio corpo, para a defesa da eugenia e para a esterilização a fim de não procriarem. No século XX, começa a segunda onda do feminismo. As mulheres passam a lutar pela emancipação da domesticidade, entre aspas, e também por direitos produtivos e por liberdade sexual. Nesse período, as mulheres são incentivadas a abandonar os deveres do lar, as atividades domésticas e seguir uma carreira profissional fora do ambiente doméstico. A ideia é de que as mulheres precisavam encontrar a felicidade no mundo dos homens, nas atividades profissionais, nas corporações, e que deveriam se retirar da clausura doméstica, se libertarem dos deveres do lar. Entre as pautas ideológicas desse tempo, passaram a defender a libertação da maternidade
e a legalização do divórcio. As mulheres não queriam mais ter filhos, o movimento feminista as incentivava a não engravidar, a abdicar da bênção da maternidade e também as incentivava a se desvencilhar de laços conjugais por meio do divórcio. Nesse contexto, a ativista e marxista francesa Simone de Beauvoir lançou um livro em 1949 com o título O Segundo Sexo, que estabelece uma das máximas do movimento feminista que diz: ninguém nasce mulher, torna-se mulher. A ideia desse slogan é de que é a sociedade que impõe a mulher a ter um comportamento feminino. É a sociedade que quer que a mulher seja uma pessoa carinhosa, que a mulher seja sensível, que a mulher se comporte de maneira X e Y, e que era necessário então se libertar deste estereótipo que a sociedade estava impondo às mulheres. É por isso que os movimentos feministas ficam em grande alarde quando alguém diz assim: menino veste azul e menina veste rosa. Eles dizem isso é um estereótipo, é uma imposição da sociedade e etc. E por aí segue então todo o discurso. Bem, esse ativismo feminista, ele avança e incendeia uma nova discussão, a discussão de gênero e a discussão de transgeneridade, que aliás será objeto da lição de número 8, que estudaremos no próximo domingo. Alguns consideram que a inserção desta pauta, a pauta de gênero e de transgeneridade, seja a terceira onda do feminismo. A filósofa norte-americana Judith Butler, também militante do movimento LGBTQI+, se apresenta como sendo uma das maiores defensoras dessa ideia de gênero e do feminismo da teoria queer. A teoria queer é uma teoria de transgeneridade, uma teoria de pessoa que não é heterossexual, que não faz parte do cisgênero. Ela é autora, a Judith Butler, da obra Problemas de Gênero, Feminismo e Subversão da Identidade. Butler afirma que o gênero é socialmente construído, uma ideia que já vem sendo construída pelos ativistas há muito tempo. E em 2011, em nome da autonomia irrestrita sobre o próprio corpo, a partir de Toronto, no Canadá, se introduz no movimento feminista o slogan Meu corpo, minhas regras. De modo que, a partir daí, as mulheres passam a reivindicar também o direito ao aborto, a prática da prostituição, do consumo de drogas, da eutanásia, do suicídio, dentre outras temáticas. Esse ativismo feminista passa então a ter agora a conotação de empoderamento da mulher, desconstrução de identidade e notável aversão à fé cristã. Essa desconstrução de identidade já vimos aqui sobre o problema de gênero e veremos mais profundamente na lição próxima, que é a lição de número 8. Destaca-se aqui, é importante salientar, que a fé cristã reconhece a importância do movimento feminista quando ele trabalha em prol de direitos da mulher, como, por exemplo, o combate à violência, combate à discriminação, combate ao preconceito. Não há nenhum problema quanto a isso. O que a igreja se posiciona contrário, fundamentada nas escrituras sagradas, é quando o movimento feminista faz defesa de valores contrários às doutrinas bíblicas. Um outro problema da desconstrução da feminilidade bíblica que nós vivemos é a busca da liberdade sexual. A Bíblia Sagrada se refere ao sexo como algo prazeroso entre o marido e a sua mulher. Provérbios 5, 18 e 19. Segundo as Escrituras, a satisfação sexual deve ocorrer dentro do matrimônio e ser precedida de amor mútuo entre macho e fêmea. Ela é de conformação heterossexual. 1 Coríntios 7, de 3 a 5.
Porém, para o filósofo francês Michel Foucault, 1926 a 1984 foi o período de vida dele, ele é um dos teóricos amado e seguido pelas feministas. Para Michel Foucault, esse modelo bíblico que aqui foi citado é repressivo e deve ser combatido em busca de libertação sexual. Desse modo, considera-se, por essas ideias, necessária a libertação da sexualidade da mulher em relação à dominação do seu marido e também a libertação em relação à moral opressora da heteronormatividade, ou seja, uma libertação não apenas da sua relação conjugal, mas também do modelo bíblico heterossexual. O movimento, então, feminista extremado atua na imposição da liberdade sexual, controlando as esferas de poder para direcionar a ação do outro, ou seja, para impor à sociedade o pensamento do ativismo. Na defesa dessa ideologia, as feministas pretendem dominar o comportamento sexual da sociedade. Requerem, portanto, que nenhum modo de relação sexual deva ser considerado certo ou errado. Alegam que toda a sexualidade, toda a opção sexual é moralmente boa e que deve ser praticada e não considerada errada. Aqui, lamentavelmente, inclui-se, então, iniciação precoce das crianças, iniciação sexual precoce de crianças, a prática da homossexualidade, tanto entre homens como mulheres, a prática da fornicação, sexo livre, fora do matrimônio, o adultério e a prostituição, contrários à palavra de Deus em 1 Coríntios 6 e 10. Nessa esteira, temas como aborto de gravidez indesejada, desconstrução da família patriarcal são radicalizados pelo ativismo ideológico do movimento. Falando então em desconstrução do patriarcado, o movimento feminista também atua para desconstruir o modelo bíblico de família. A Escritura Sagrada ensina que o casamento se alicerça num tripé. Ele é monogâmico, é entre um homem e uma mulher, não pode ser um homem e duas mulheres, nem duas mulheres e um homem, mas um homem e uma mulher, monogâmico. Ele é heterossexual, entre um macho e uma fêmea, não são dois machos e nem duas fêmeas, é um macho e uma fêmea, e o casamento também é indissolúvel, até que a morte separe. Então, além disso, o casamento também, biblicamente, a família é liderada pelo homem. Os textos são Mateus 19, 5 e 6 e Efésios 5, 23. Porém, o filósofo alemão, comunista, Karl Marx, que viveu nos anos 1818, 1883, um outro teórico seguido e amado pelas feministas, essa forma bíblica de matrimônio, aqui citada, monogâmica, heterossexual e indissolúvel, segundo Karl Marx, é uma forma que escraviza a mulher, que obriga o casal a ter relações sexuais apenas com o seu próprio cônjuge e precisa ter liberdade para se relacionar com quem quiser. Karl Marx dizia que esse modelo tiraniza os laços conjugais que não podem ser rompidos. Ele era a favor do divórcio. Karl Marx, inclusive, teve um caso extraconjugal com a própria empregada, teve um filho com ela, nunca reconheceu a paternidade desse filho e entregou esse filho para o seu amigo Friedrich Engels criar e sustentar. Vejam então, amados irmãos, que a vida pregressa destes teóricos é totalmente imoral.
Continuando, nesse contexto, então, social marxista, que se deu lá no passado, a origem da luta de classes, ricos contra pobres, burguesia contra proletariado, patrão contra empregado, na pós-modernidade, nessa esteira de luta de classes, surgiu uma nova ideologia, uma ideologia culturalista, como sendo agora uma luta de gêneros, uma luta do homem contra a mulher, ou da mulher contra o homem, do masculino contra o feminino, do macho contra a fêmea, uma luta de classes ou de poder entre homens e mulheres. Desse modo, o marxismo exerce forte influência no movimento feminista, de modo que as ativistas radicais pretendem se libertar de toda a estrutura opressora social, conforme interpretação de cunho marxista. Ainda nesse sentido, a visão marxista adotada pelo movimento feminista é de desconstrução, então, da família patriarcal, promoção da liberdade sexual e a dissolução do matrimônio. Quando se diz que esses movimentos tentam desconstruir a família tradicional, os ativistas negam, dizem que não, que é teoria da conspiração. Porém, nós estamos aqui estudando fatos, nós estamos estudando elementos que comprovam que, infelizmente, o movimento feminista radical, por meio do espírito da Babilônia, vem sim desconstruindo o modelo bíblico de feminilidade, o modelo bíblico de matrimônio, o modelo bíblico de sexualidade. Ainda desse aspecto, ratifica-se então que o ativismo radical rejeita a maternidade, faz apologia ao aborto, banaliza o divórcio, considera ofensivo o papel da mulher como auxiliadora do homem, enaltece a lascívia e enganja-se em uma luta de gênero contra os homens. Bem, vamos agora ao terceiro ponto. Qual é o modelo bíblico de feminilidade? A mulher virtuosa, símbolo da feminilidade bíblica. Ponto 1. Modelo de esposa fiel. Conforme as Escrituras, a mulher virtuosa é de inestimável valor. O texto diz, muito excede o seu valor, o de rubis, Provérbios 31:10. A Bíblia também declara que o coração do seu marido nela está confiado, Provérbios 31:11a. O texto bíblico, desse modo, revela que o marido tem total confiança nas ações e na conduta moral da sua mulher. A atitude dessa esposa modelo de fidelidade, é uma atitude ilibada em todas as áreas no relacionamento a dois, tais como, vejam, lealdade conjugal, pureza sexual, administração do lar e das finanças, bem como cuidado com as refeições da família e a educação dos filhos. O coração de seu marido está confiado nela, que os papéis que a sua esposa desempenha no lar são levados num caminho de perfeição em busca do bem-estar da sua casa. Ainda a Escritura fala que o excelente gerenciamento dessa mulher não coloca a família em necessidade. Por isso, essa casa não tem falta de ganho. Provérbios 31:11, parte B. A gestão dessa esposa não provoca endividamento financeiro na família. Ao contrário, promove prosperidade. Esta mulher é sábia, ela é uma esposa fiel, ela conhece a situação financeira do lar, ela tem cuidado com despesas, com gastos, e não o faz com coisas supérfluas, desnecessárias, mas sempre visando o bem-estar de toda a sua família. Ainda, a Escritura diz que ao marido, essa mulher, essa esposa fiel, só faz bem e não mal.
durante todos os dias da sua vida. Provérbios 31:12. Essa esposa fiel proporciona, então, ratifica-se um bem-estar contínuo ao seu marido. Ela é, portanto, uma mulher confiável, não é instável, não é temperamental. As suas ações inspiram a indispensável confiança que faz de seu marido um homem bem-sucedido. Esta mulher proporciona ao esposo a saúde emocional necessária para que ele possa desempenhar seu papel, sua responsabilidade a contento, e com o apoio, o aval desta mulher, desta esposa fiel, ele, portanto, torna-se uma pessoa bem-sucedida. Por fim, ela é também uma mãe amorosa. O padrão bíblico da feminilidade é de uma mãe amorosa. De acordo com as Escrituras, a mulher virtuosa é também uma mãe dedicada. Veja o texto: levanta-se mesmo à noite para dar a comer aos da casa. Provérbios 31:15, parte A. Esta mãe não come o pão da preguiça. Ela acorda quando ainda está escuro e providencia a refeição para a família. Ela também, pelo bem-estar de seu marido, pelo bem-estar de seus filhos, gerencia todas as atividades do lar. Provérbios 31:15, parte B. Ela é uma mãe protetora. Seus filhos estão adequadamente vestidos, tanto no calor quanto no frio. O texto diz: não receia a neve, pois no inverno todos da família estão bem agasalhados. Provérbios 31:21, conforme a Nova Versão Internacional. Ainda em relação a esse padrão bíblico de feminilidade, de mãe amorosa, é importante enfatizar que o radicalismo feminista avança para cercear das mulheres o direito da maternidade. A mãe virtuosa, porém, se dedica na educação de sua prole com sabedoria e bondade. Provérbios 31:25. Essa mãe se antecipa às dificuldades domésticas. Essa mãe, como já dito, não come o pão da preguiça. Provérbios 31:27. Os filhos reconhecem o seu valor incalculável, a elogiam, a agradecem e retribuem o amor recebido por uma mãe tão altruísta. Provérbios 31:28a. Terceiro e último ponto: o modelo bíblico, o padrão de feminilidade, mostra que a mulher é um exemplo de administradora. Como comerciante, diz o texto, ela adquire tecidos, confecciona roupas, lençóis e colchas de boa qualidade. Provérbios 31:15, 22. Negocia também bens importados e de elevado padrão para a sua casa. Para o seu lar, só coisas boas. Provérbios 31:14. Ainda, ela compra propriedades, ela gerencia negócios bem lucrativos. Provérbios 31:16. Ela é uma mulher empreendedora. Não há impedimento da mulher a trabalhar e ser profissional em várias áreas. Não é isto que a lição trata. Nós apenas estamos apresentando o que o texto bíblico ensina e discordamos do ativismo radical feminista que se posiciona contrário ao modelo bíblico. Esta mulher, ela também administra a produção e as vendas de seu comércio. Provérbios 31:18, 24. Também esta mulher é cheia de energia, de bom caráter, ela é autoconfiante em relação ao futuro, porque ela se antecipa às situações e não é tomada desprevenida. Provérbios 31:25. Essa mulher, esposa, mãe e empreendedora, é louvada por toda a sua família. Provérbios 31:28, 29. E o seu valor é imensurável. Ela é uma mulher cujo valor principal não reside na sua aparência física, mas em um coração temente a Deus.
Provérbios 31:30. O exemplo e as virtudes dessa mulher serão publicamente reconhecidos. Provérbios 31:31. Desse modo, amados irmãos, concluímos mais uma lição. Fiquemos com a orientação bíblica. Tomemos cuidado com toda a ideologia que o espírito da Babilônia promove em nossa sociedade. Estejamos alertas e sejamos sempre cumpridores da palavra do nosso Deus. Até o próximo domingo. A paz do Senhor.